A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Aqui estamos de volta novamente com uma mensagem muito importante. Eu resolvi pregar esta mensagem pelo fato de que alguma coisa está acontecendo que está mexendo com toda a estrutura religiosa dos templos do mundo todo. As saudações de Paulo às igrejas mostram realmente que um fundamento de uma realidade, de uma verdade que estava oculta de certa forma, sem ser percebida. E como os bereanos começaram a prescrutar as escrituras sagradas, eles viram então que há uma mensagem poderosa da palavra de Deus, irrefutável, que abre o leque das revelações mais profundas da Bíblia Sagrada. A mensagem de hoje ela está abalando, sem dúvida nenhuma, os alicerces, a estrutura dos templos religiosos, das denominações religiosas, todas elas, sem exceção. Os grandes templos, os grandes sistemas religiosos do mundo todo estão sendo abalados e eles não sabem o que fazer. Nós vamos começar mostrando através das saudações de Paulo à igreja, que é muito importante irmos para escutar as escrituras sagradas e ver o que a palavra de Deus diz. Vamos, a primeira passagem bíblica que nós vamos ver e analisar, essa aqui do apóstolo Paulo. Ela se encontra no livro aos Romanos. Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz assim, olha o que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo escrevendo aos Romanos aí, capítulo 1, verso 1 a 4, deixa claro e evidencia claramente que mostra claramente que aqui o Pai, o Deus, e a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. São as duas pessoas que estão aí destacadas de forma maravilhosa, clara nas escrituras sagradas pelo apóstolo Paulo, o Pai e o Filho. Nós estamos falando das saudações de Paulo. Todas as saudações de Paulo, a maioria total delas são muito características que mostram isso aí. Vamos ver outra passagem bíblica irrefutável, clara, profunda, e tire suas conclusões, meus queridos. Nós estamos com as escrituras, o assim diz o Senhor. Olha, o assim diz o Senhor, está escrito na palavra. Aqui diz, Paulo chamado pela vontade. Primeiro aos Coríntios, Paulo escrevendo, no capítulo 1, verso 1 a 3, ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus. Interessante que a palavra Deus está sublinhada aqui propositalmente, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graças a vós outros, a paz da parte de Deus. Quem é Deus? A parte de Deus, quem é Deus? A própria palavra aqui responde, nosso Pai. Quem é Deus? Quando se fala Deus nas escrituras sagradas, está se referindo a quem? A uma trindade? Não, 1000 vezes não. Quando se fala Deus nas escrituras sagradas, não está se referindo a uma trindade. Toda a vida que se fala Deus nas escrituras sagradas está se referindo a nosso Pai. Aqui diz, da parte de Deus, nosso Pai. A Bíblia é muito clara, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Ele é nosso Pai e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas se refere ao Pai. O Pai, nosso Pai e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso de maneira nenhuma refutar as Escrituras Sagradas ou querer fazer distorções, porque ela é plena de informações imbatíveis, claras. Qualquer pessoa, por mais indouta que ela seja, ela vai compreender isto aqui. Ela vai compreender a palavra, ela vai entender a palavra. Por mais indouta que ela seja, ela não vai ter dificuldade. Vamos ver o que Paulo, outra saudação de Paulo, a terceira saudação de Paulo. Ele diz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 1 a 3, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aqui está sublinhada a palavra Deus, propositalmente, não é? E o irmão Timóteo, a igreja de Deus, está bem sublinhada a palavra Deus, não é? Que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quem é Deus aqui que o apóstolo Paulo está se referindo? Novamente, nós vamos para esse texto das Escrituras Sagradas. Um texto após outro texto, texto após texto, mostram claramente quem é Deus aqui. O apóstolo Paulo deixa claro, evidentemente, ele corrobora com todas as demais informações das Escrituras Sagradas. E ele diz então, da parte de Deus, nosso, quem é Ele? Quem é Deus? Nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, ele repete novamente, Ele é Pai, nosso Pai, e também Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, olha só que coisa tremenda, minha gente. Bendito seja Deus e Pai, Ele é o nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Meus queridos, por que essa mensagem está abalando toda a estrutura, o alicerce dos templos, das denominações religiosas, as suas doutrinas? Por que está abalando? É porque está escrito na palavra. A palavra se refere a Deus como Pai, o nosso Pai e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano, nosso Pai é o Altíssimo, Ele é nosso Pai, e é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é clara, e eles não conseguem, sabe, de forma nenhuma, outro argumento, qualquer argumento, por mais cheio de filosofia que eles possam ter, quebrar a estrutura harmoniosa do assim diz o Senhor, do que está escrito na palavra de Deus. Aí está, terceira passagem bíblica, a quarta passagem bíblica. Vamos para outra, continuamos. Sucessão de revelações das Escrituras Sagradas pelo servo de Deus, o apóstolo Paulo. Queridos, nós temos a palavra, está escrito, e louvamos o Senhor por isso, porque nós temos a palavra. Não precisamos estar na ignorância. Aqui outra passagem, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está escrevendo dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Novamente, o apóstolo Paulo frisa e esclarece e deixa claro, evidenciada claramente que aqui, quando ele está se referindo a Deus, está se referindo a quem? Ao Pai, ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Aquele mesmo Pai, meus amados,
meus queridos, que deu os seus mandamentos, que estão lá em Êxodo capítulo 20, mandamentos estes que ele escreveu com o próprio dedo. E quando ele começa o primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É o Pai falando, meu querido, minha querida. Ele está dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, é o Pai dizendo ali, ele falando o primeiro mandamento. É o pronome pessoal, mim. É o mesmo Pai que, quando o Senhor Jesus Cristo, os discípulos pediram para ele, ensina-nos a orar, e ele então ensinou dessa forma. Quando orardes desta forma, desta maneira: Pai nosso que estás nos céus. Você não pode ter dúvidas. Se você é uma pessoa sincera de coração, sincera de alma, de coração, você vai estar com a palavra de Deus. Você não vai se apegar à filosofia humana, a preceitos humanos, a ideias humanas, a doutrinas humanas, vãs doutrinas de homens. Não. Ele pode ser até um doutor, um PhD em divindade, mas você não vai pela aparência, pela lábia, pela maneira filosófica que eles falam. Você vai pela palavra de Deus. Eu estou mostrando aqui o assim diz o Senhor. Eu estou mostrando aqui o que está escrito, irrefutável, claro, evidente, profundo. Qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, por mais indouta que ela seja, eu torno a repetir, ela vai entender, primeira mão, quando ela atenciosamente ela lê a palavra de Deus, entender que nós temos um Pai, que é o soberano, que é o Deus Todo-Poderoso da Bíblia, que é o Altíssimo da Bíblia. Ele é o Altíssimo e Ele é o Pai. Ele é o Deus, é o Pai que é nosso Pai e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí continua: que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus. Olha aí, apóstolo Paulo termina a saudação dizendo: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é uma sucessão de vídeos, de revelações da palavra de Deus, claras e irrefutáveis. E não é só Paulo que fala isso, ele corrobora com todos os demais escrituras sagradas, profetas e servos do Senhor. Fiquemos com a palavra. Vamos continuar o que Paulo, na saudação de Paulo, o que Paulo diz nessa saudação, né, em seguida aqui. Agora ele faz uma saudação aos Efésios, e ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Novamente o apóstolo Paulo, que coisa tremenda, ele diz: da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Pai e é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 1 a 2, está claro, evidente que não se trata de uma trindade. Nós não estamos ligados a ideias humanas, nós não estamos ligados aqui a doutrinas de homens. Os templos, as denominações religiosas estão afundadas nesse poço
da doutrina da Trindade católica romana. Vergonhosamente, eles dispensam a palavra de Deus, eles dispensam o que está escrito, induzem milhares de pessoas ao engano, à mentira e ao erro. Quem me pode dizer contrário a essa revelação alguma coisa? Ninguém pode contrariar essa revelação. Está escrito. Está escrito. O Senhor Jesus diz para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você quer viver? Você quer viver? Você quer viver? Então você viva da palavra que sai da boca de Deus, da palavra que o Senhor tem revelado aos seus servos. Se você não viver da palavra que sai da boca de Deus e viver da palavra que sai da boca dos homens, você vai se perder. Você não vai viver. Eu tenho que ter escrito. O apóstolo Paulo continua, agora ele fala para os filipenses, ele sauda os filipenses e faz a revelação aos filipenses. Aqui ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, ou seja, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós, outros, da parte de Deus nosso Pai, olha aí novamente, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 1 a 2. Pai e Filho somente. Me mostra na Bíblia uma saudação em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Me mostra uma só. Me mostra uma passagem bíblica falando Deus Filho ou Deus Espírito Santo. Não. Só há um Deus Todo-Poderoso. O Altíssimo é o Pai. E o seu Filho, Filho de Deus, Jesus Cristo. Continuemos com a palavra. O que diz Paulo aqui? Ele agora escreve aos Colossenses uma saudação. E ele diz o seguinte, está lá em Colossenses, capítulo 1, verso 1 a 4, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós, outros da parte de Deus, nosso Pai. Olha aí, o apóstolo Paulo novamente repete: Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Deus nosso Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai, Ele é o soberano, é o Altíssimo. Amados, está escrito na palavra, assim diz o Senhor. Fiquemos com a palavra de Deus, sejamos sinceros, honestos. Por que milhares de pessoas estão sendo expulsas dos templos? Por que milhares de pessoas estão sendo expulsas dos antros denominacionais? É porque nesses últimos dias da história da terra, Deus está levantando o seu povo. Toda a verdade está sendo revelada, esclarecida. E não tem como refutar. O único argumento que os senhores dos sistemas de templos das denominações religiosas têm é expulsar.
porque essas pessoas não podem ficar lá dentro, que não vão levedar toda a massa, como dizem eles, vão contaminar toda a massa. Mas os sinceros de coração, os fiéis, Deus vai resgatá-los, Deus vai arrancá-los, o Senhor vai cuidar deles, está cuidando. Sabe, queridos, a palavra continua. Agora Paulo, ele escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1. O apóstolo Paulo continua na mesma linha de revelação. Ele não pode ser diferente. Ele está harmoniosamente centrado na mesma condição que os demais estão, na questão de entender que o Pai é o Deus das Escrituras, que o Deus das Escrituras é o Pai, o eterno Pai, o Todo-Poderoso, o Altíssimo Criador, e o seu Filho, esse é do seu seio, ele é o Filho de Deus. Queridos e queridas, amados, apóstolo Paulo, ele continua agora escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele diz: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 e verso 2. Amados, queridos, é a palavra gloriosa. Paulo agora escreve a primeira carta a Timóteo, quando diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo 1, verso 1, 2. A linha de pensamento de Paulo na revelação é uma só. Ele não diverge, e não poderia ser diferente, porque então ele não seria inspirado. Como poderia ser inspirado? Não podia ser diferente. Paulo agora escreve a sua segunda carta a Timóteo, quando diz assim, está escrito: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. É a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 ao verso 2. A sintonia é uma só, a clareza é de impressionar. Deus não tem nada de obscuridade, tudo para Ele é claro, Ele é luz. Aqui não estou decifrando nada, não é um código, não é um quebra-cabeça, mas é uma cadeia de informações onde estão ligadas uma à outra e onde elas não se contradizem, mas são perfeitamente harmoniosas. Meus amados, amadas, meus queridas, fiquemos com a palavra de Deus. Seja uma pessoa sincera, seja honesta, permita que a palavra de Deus dê o crivo certo na sua vida, na sua existência. Sai do erro, sai do engano, da mentira. Sabe,
Paulo agora escreve a Tito uma saudação. Ele diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Não é de Deus Pai e Deus Cristo Jesus e Deus Espírito Santo, não. É de Deus Pai, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos amados, Deus não podia, Ele não é, jamais o Senhor nos confundiria. Ele é claro na revelação aos seus servos, aos seus profetas. Ele é claro, para que qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela compreenda o plano da salvação, as revelações divinas, sabe, sem problema de ter dificuldade de interpretação. Agora Paulo escreve aos Hebreus, a Filemon, e ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Filemon 1, verso 1 a 3. Amados, é a palavra harmoniosa, clara do nosso Pai. Poderíamos comentar o seguinte: porque Paulo, em suas saudações, reflita, por favor, reflita, por que Paulo, em suas saudações, não se apresenta como servo de Deus Pai e de Jesus e do Deus Espírito Santo? Por quê? Porque não lemos versos como graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Deus Espírito Santo? Não seria estranho Paulo ter ignorado em suas saudações a terceira pessoa da Trindade? Hein? Se ela realmente existisse? Não é estranho isso aí? Não seria estranho? Por que não é mencionado nas Escrituras? Por que não é mencionado na palavra de Deus? Porque não existe. Não existe. Diante de tantas inconsistências e incompatibilidade com o restante dos escritos sagrados, Mateus 28, verso 19, né? Tem a sua autenticidade questionada. A história demonstra que não era apostólica, batizava-se apenas em nome de Jesus, sendo que batismos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo só foram realizados muitos anos após a morte dos apóstolos.
É que se tem algum, que se menciona alguma coisa a respeito. Muitos anos. Né? Os livros de Mateus e Marcos são considerados livros sinóticos. Por que sinóticos? Sinóticos, ou seja, são livros que apresentam uma ampla coincidência quanto à narrativa dos temas apresentados. A maioria dos fatos apresentados no livro de Mateus também são encontrados no livro de Marcos. Diante desses fatos, se Mateus 28, verso 19, fosse texto autêntico, era de se esperar que estivesse repetido no livro de Marcos. No entanto, queridos, não é isto que acontece. Não há repetição. No livro de Marcos não há repetição do que está em Mateus 28, que é uma ordenança, que é a única que existe nas Escrituras Sagradas. Uma ordenança, não uma declaração falando de um batismo, mas de uma ordenança que não se encontra em lugar nenhum mais, em nenhum dos livros do Evangelho, nem nas epístolas de Paulo, nas cartas, se encontra esta passagem, tal qual se encontra em Mateus 28, verso 19. Lucas, ao iniciar o seu livro, relata que o mesmo é fruto de uma apurada investigação de todos os fatos, desde a sua origem. No entanto, o seu relato não cita a fórmula trinitariana de batismo, o que concorda com a citação encontrada no livro de Marcos. Lucas, ele fez uma acurada, profunda investigação. No entanto, em lugar nenhum menciona termos como o de Mateus 28, verso 19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é estranho isso? Lógico que é estranho. É claro que isso não é verdadeiro, que está em Mateus 28, verso 19. Houve ali uma distorção. Esse único versículo que existe em todas as Escrituras Sagradas, quando fala de batismo. Marcos 16, verso 15 e 16, diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha o que Marcos diz. Olha o que diz Lucas, no capítulo 24, 47. E quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Tem nada de mencionar aqui, Mateus capítulo 28, verso 19, lá, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Não existe. Só em Mateus 28, verso 19 que existe. Um versículo só. Queridos, sejamos conscientes. Se a ordem de Jesus realmente fosse para os batismos serem realizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com certeza Marcos e Lucas não teriam omitido esta ordem do mestre ao escreverem os seus livros. É óbvio, é claro,
é profundamente claro, não é? A consideração agora feita, sabe, diante de tanta evidência, não nos resta a mínima dúvida que os batismos eram realizados em nome de Jesus e não em nome de uma trindade. Claro? Está claro? Claro. Claro como a luz do dia. Claro como a palavra, como está escrito. Aqui está uma balança da evidência, né? Aqui está a balança das evidências. Atente para a balança das evidências. Seja coerente, seja sincero, seja justo. Atente para as testemunhas. A Bíblia diz que só podemos julgar um fato, uma situação, se tivermos 2 ou mais testemunhas. Mas atente para as testemunhas, atente para essa balança das evidências. Aqui está a balança das evidências. Num prato da balança nós temos o quê? Uma passagem bíblica questionada, sem aprofundamento e sem relação com o resto das Escrituras. Uma passagem bíblica onde está falando de uma trindade. Ok? Mas vamos para outro prato da balança e vamos pesar as evidências no outro prato da balança. Vamos ver como é que fica a situação no outro prato da balança. E sejamos sinceros. Sejamos honestos, porque a palavra de Deus requer que sejamos honestos. Sejamos sinceros a Deus, a sua palavra. Porque, queridos, não dá para ser desonesto quando nós temos a verdade. Não tem como ser desonesto quando temos a verdade a nosso favor. Não é verdade? Sejamos coerentes, sejamos pessoas sinceras, fiéis ao legado, à palavra. Não tratemos com leviandade. Não sejamos levianos. Ou coisa triste é uma pessoa ser leviana. Vamos ver o que diz a evidência. Vamos ver a manifestação das evidências. Aí, aqui está a balança fazendo o peso, pesando a balança das evidências. E aí? Em um prato nós temos uma menção apenas, um versículo altamente questionado, sem razão de ser, sozinho. E do outro lado nós temos uma balança com dezenas e dezenas de declarações diretas, claras, sobre o batismo em nome de Jesus. De um lado nós temos na balança, no prato da balança, uma evidência, não uma menção de batismo, porque Mateus 28, verso 19 diz que ali é uma ordem, onde diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma realização de batismo. Mas no outro lado, na balança, quando pesamos a evidência, nós temos a balança repleta, não de ordenanças, mas de fatos, de acontecimentos, de realizações, de menções de batismo em toda a sua integridade, interesse, declaração. Está aqui, um aqui e dezenas lá. Por que você não usa de sinceridade no seu coração? E vamos analisar então com relação a esse aqui, da balança, esse texto isolado, solitário, que se apega um tanto. É o único texto que se apega com relação à questão da fórmula de batismo. Vamos ver o que é dito sobre ele.
Vamos ver. Vejamos o que as enciclopédias dizem a respeito da origem da Trindade e do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, preste atenção, por favor. Não seja leviano. Seja uma pessoa sincera, honesta. Seja honesto e honesta. Eu vou mostrar agora declarações da história. São organizações ou órgãos que não são, a maioria não são religiosos. E entre esses órgãos que fazem essas declarações, eles são considerados fidedignos e são instrumentos de pesquisa durante todos esses anos passados. Eu falo primeiro dessa famosa e conhecida Enciclopédia Britânica. Quem não conhece a Enciclopédia Britânica? Qual o estudioso que não conhece a Enciclopédia Britânica? A Enciclopédia Britânica foi um instrumento usado para pesquisas de todo tipo. Considerada como a maior e mais completa enciclopédia de pesquisas do mundo. O que ela diz sobre o batismo? O que ela diz sobre a questão do batismo? Olha o que ela diz. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para a palavra Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Ei, não sei o que estou dizendo, nem invenção minha. Aqui é uma declaração de um órgão de respeito nas questões de pesquisas. Estou falando da Enciclopédia Britânica. E ela está falando, ela declara sobre o batismo, como é que aconteceu a mudança do batismo. E o que ela fala sobre o batismo, eu repito, ela diz o seguinte, abre aspas, ela diz: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. 11ª edição, volume 3, página 365 e 366 em inglês. Aí diz: sempre nas fontes antigas, ela continua dizendo, declarando, ainda fecho aspas e abro aspas novamente. Sempre nas fontes antigas menciona que o batismo era em nome de Jesus Cristo. Fecha aspas. Volume 3, página 82. As pedras falando? Não sei. Ela está apenas corroborando com o que diz a palavra de Deus, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, não em nome de Trindade, que todos os batismos mencionados nas Escrituras Sagradas, de fato, são batismos em nome de Jesus Cristo, e não em nome de Trindade. Continuemos com as enciclopédias. Aqui a enciclopédia religiosa, da religião, aliás, Coney. Olha o que ela diz. Muito conceituada também essa enciclopédia. Ela diz o seguinte: a religião primitiva sempre batizava
em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Enciclopédia da Religião Carney, página 53 em inglês. Está aí, meus queridos. Continuemos com as declarações extra-bíblicas, né? Extra-bíblica. Olha o que diz essa outra. Aqui, a Nova Enciclopédia Internacional, muito conhecida também. Ela diz: o termo Trindade se originou com Tertuliano, padre da Igreja Católica Romana, volume, está no volume 22, página 477 em inglês. Trindade de Roma, diz a enciclopédia. O padre Tertuliano, ele que deu origem a esse termo Trindade. O berço da Trindade é Roma, é o porão, são os porões de Roma, é o porão de Roma, o berço da Trindade. Certo, minha gente? O berço da Trindade é os porões de Roma, é o que diz aí a enciclopédia britânica, a internacional. Ela é clara. Olha o que diz mais ainda esse órgão aqui. Enciclopédia da Religião Hastings. Olha o que ele diz. O que diz a enciclopédia? O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, até o tempo do Mártir Justino, quando a forma da Trindade foi usada. Volume 2, página 377, 378 a 389 em inglês. Está aí, ó. Olha só. Outra declaração, a Enciclopédia da Religião Hastings. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da forma trinitariana de nenhuma forma foi sugerido pela história da igreja primitiva, de nenhuma forma, diz lá. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus, e até o tempo do Mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Meus queridos, amados, fiquemos com a palavra. Fiquemos com o que está escrito. Fiquemos com a história, que é pródiga. Pastor adventista, no sétimo dia, o senhor Alejandro Bulon, muito conhecido no meio adventista, no livro O Terceiro Milênio, fala de alguns conflitos internos enfrentados pela igreja da Idade Média por causa de doutrinas estranhas. Olha só, abre aspas, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Naquele período, a igreja cristã passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se às verdades bíblicas. Entre as doutrinas em conflitos podemos mencionar o pecado original, a Trindade, a natureza de Cristo, o papado, o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Fecha aspas. Terceiro milênio e as profecias de Apocalipse, Alejandro Bullion, página 41 e 42. E aí? Esse cidadão aí está sendo sincero, ele foi sincero aí, né, na sua declaração, e ele disse uma verdade, que a Trindade ela entrou no seio da religião, foi muito depois, no caldeirão das doutrinas estranhas de Roma, veio a Trindade também. É isso que ele declara aí no seu livro. Verifique. Se você quer ver com seu celular o livro, você verá essa realidade. Meus queridos, nós não podemos questionar a
palavra. A Bíblia de Jerusalém inclui o seguinte comentário de rodapé a respeito de Mateus 28, verso 19. A Bíblia de Jerusalém é uma das melhores traduções da Igreja Católica Romana. E ela inclui o seguinte, no rodapé da passagem de Mateus 28, verso 19, ela diz o seguinte, o que ela diz? Comentando Mateus 28, verso 19, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ela comenta? O que a Igreja de Roma comenta? Os doutores de Roma, os padres de Roma comentam. O que eles dizem? O que está escrito na Bíblia de Jerusalém? Você pode pegar qualquer Bíblia de Jerusalém, tradução de Bíblia de Jerusalém, da Igreja Católica Romana, versão Jerusalém, você pode pegar lá e lá no rodapé, abaixo de Mateus 28, verso 9, está escrito assim. Olha o que está escrito lá, abre aspas. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar em nome de Jesus, mais tarde deve ter-se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Mais tarde. A Igreja de Roma aí, eu tenho uma coisa que é muito interessante da Igreja de Roma, é a sinceridade. Eles fazem as coisas e dizem que fizeram, foram que fizeram. Eles mudaram o sábado para o domingo? Dizem, não, nós mudamos o sábado para o domingo. O catecismo. Eles dizem, a Trindade foi nós que introduzimos. A Trindade, ela antes não era, o batismo não era em nome era só em nome de Jesus Cristo. Mas depois, muito depois, depois de 400 anos estudando o assunto, então nós fizemos a mudança, nós criamos a Trindade, que é o dogma principal de Roma, da Igreja Católica Romana, onde está o vínculo de comunhão com todo o sistema religioso que estão inseridos no ecumenismo. Bem, gente, eu não vou com mais delongas, eu vou parar por aqui. Eu sei que se você não for sincera, você vai refutar, não vai nem querer ver as coisas. Se você não é sincero, não é sincera. Mas você vai arcar com as consequências. Mas eu sei que eu estou falando de pessoas sinceras, pessoas honestas, que vão abraçar essa fé, como a vez foi dada aos santos, vão abraçar a verdade. Hoje, se ouvir sua voz, não endureça os vossos corações. Buscar o Senhor enquanto você pode achá-lo, invocar enquanto Ele está perto. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, ele diz, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Graça e paz. Até nosso próximo encontro. Amém. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.